Bom dia a todos. Eu sou Eduardo Melo, gerente-geral de Planejamento, Qualidade e Logística da CSN Mineração. Nós estamos aqui nesse painel hoje para poder discutir a respeito da automação em laboratórios, um panorama referente ao presente e ao futuro dessa importante temática da questão da mineração. O nosso painel hoje, ele tem início agora às 9 horas e se encerra às 10h20, num total de 80 minutos. Queria fazer alguns pedidos importantes. No final do evento, nós vamos ter as perguntas relacionadas. Quem quiser fazer perguntas, basta usar o aplicativo Slido do evento e utilizar o QR Code que se encontra aqui em cima. As perguntas serão enviadas diretamente para o palco. Como nós estamos tratando de um evento simultâneo em vários palcos, eu pediria que, ao final, não houvesse salva de palmas para que a gente pudesse evitar interferência nos painéis ao lado. Para que a gente agradeça o interesse de todos aqui nesse evento e para que a gente possa discutir de forma profunda esse assunto, eu estou aqui com 4 amigos, mas principalmente 4 grandes especialistas do tema. Miriam Souza Dias, que é engenheira química com pós-graduação em gestão de laboratórios e especialista em processos de automação laboratorial pelas empresas UI e Tamin. Também com Rodrigo Alves Costa, à minha esquerda, que é engenheiro master da Vale, do Rio Doce, que viveu e vivenciou muitos projetos de automação dentro da companhia. O Alberto Faria, diretor vice-presidente da SGS Geosol, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a automação de laboratórios em laboratórios de prestação de serviço, os principais benefícios e desafios relacionados ao tema. E para encerrar aí com chave de ouro, Thaís Lima, que é engenheira, analista master da gerência de PCP, laboratório e logística do Porto Sudeste do Brasil e mineração Morro do Impê. Acredito que será uma discussão muito rica entre todos nós e conto com as perguntas da plateia. Ok? Então, para a gente falar um pouquinho do contexto de automação, a cada dia as empresas têm trabalhado mais por eficiência operacional, por maiores precisões analíticas e principalmente por redução de custos nos seus trabalhos laboratoriais. E a associação dessas 3 coisas trazem principalmente para a gente a necessidade de automatizar as tarefas que nós realizamos dentro dos laboratórios, garantindo cada vez mais a precisão, garantindo cada vez mais a confiabilidade das análises e, principalmente, assumindo novas tecnologias para que a gente possa trabalhar nesses desafios. Entre as inúmeras tecnologias que nós já adotamos todos os dias nas nossas atividades, nós temos laboratórios que possuem equipamentos automatizados, sejam espectrômetros, cromatógrafos, difratômetros, que se integram às redes de LINs dos laboratórios para que possam juntos permitir com que nós tenhamos uma melhor rastreabilidade dos ensaios que nós executamos, associado a uma garantia da confiabilidade e da assertividade dos resultados e também permitir que consigamos juntos adequar e trazer uma melhor acurácia aos nossos processos. Isso ainda traz para a gente a garantia da regulação, do atendimento às normas técnicas, que são extremamente importantes para a gente, e às questões de legislação legal. A associação dessas tecnologias que nós já desfrutamos, associada a outras tecnologias emergentes do mercado, como inteligência artificial, machine learning e, principalmente, o IoT, a internet das coisas, permite que a gente dê novos passos em termos de automação laboratorial. A inteligência artificial, ela é um dos grandes passos que vem sendo usado pela humanidade como uma nova ruptura que nós temos nos nossos processos, mas dentro dos laboratórios elas podem ser utilizadas em conjunto com os processos para que a gente possa ter entendimento mais claro dos grandes volumes de dados, capturando oportunidades que até então o olho humano não é capaz de perceber.
Associado a isso, nós podemos ter o machine learning ou o aprendizado de máquina, lendo todos os resultados de um laboratório em tempo real e otimizando cada vez mais esses resultados, trazendo mais eficácia aos processos e maior acurácia e precisão aos resultados obtidos. E, por fim, a internet das coisas, que vai ligar todos os nossos equipamentos de forma integrada numa grande rede inteligente que permite com que a gente dê informação assertiva no lugar certo, no tempo certo, para que uma decisão de processo operacional ou uma decisão comercial seja tomada, garantindo a maior rentabilidade para a empresa que a gente trabalha. A automação em laboratórios vem avançando de forma significativa, com projetos ao longo de todo o Brasil e todo o mundo, né, garantindo cada vez mais eficiência, precisão e segurança. Não só a segurança dos nossos processos, mas a segurança dos nossos trabalhadores, onde a gente não precisa mais submeter as pessoas a riscos críticos, como, por exemplo, a exposição prolongada a reagentes químicos, que tanto os laboratórios usaram e transformaram e foram tornando eles cada vez menos perigosos, mas que ainda existem significativamente nas vidas dos laboratórios químicos de todo o país. Associado a isso, né, a gente vai trazer cada vez mais as tecnologias emergentes em equipamentos com as tecnologias da área da TI, integrando todas elas, criando laboratórios mais inteligentes, processos mais inteligentes, respostas cada vez mais precisas e decisões cada vez mais assertivas. Tudo isso permite com que a gente tenha uma mineração brasileira mais eficiente, ainda mais robusta e que possa competir de igual para igual com qualquer outro aspecto mineral do mundo, com qualquer outra empresa do mundo. E para que a gente possa, juntos, falar um pouco desse assunto, debater esse assunto, né, nós estamos aqui com 4 pessoas que vivem isso na prática todos os dias, seja do lado da indústria, seja do lado da prestação de serviços, seja do lado das consultorias que têm trazido incisivamente tecnologias importantes para a gente, para que a gente possa falar e ter novas ideias a respeito e sair daqui com a cabeça pensando no novo passo que a gente pode dar. E muito feliz em poder mediar esse painel, agradeço ao IBRAM pela oportunidade e vamos partir para as perguntas aí junto com os nossos convidados que estão aqui para ajudar a gente. Acho que para começar a gente falar com a Miriam aqui um pouquinho sobre os projetos que ela já vivenciou, né? A Miriam já trabalhou com uma série de projetos, tanto do lado do laboratório quanto do lado da consultoria, e aí Miriam compara para a gente, fala para a gente um pouquinho como é ou como está o Brasil posicionado em relação ao mundo, quais são os principais gaps, estamos à frente, estamos atrás de cada um desses outros países que já investem em automação há algum tempo. E se você puder aproveitar e falar um pouquinho dos desafios que você encontrou, né, e como que você superou cada um desses desafios ao longo aí dessa jornada, que eu acho que é a melhor palavra para definir isso, a jornada da automação. Joia, bom dia a todos. Está funcionando? Estou te ouvindo? Eu não estava me ouvindo. Alô, alô? Bom dia. Obrigada, Eduardo. Eu queria agradecer ao CONIM, Exposibran, pelo convite, pela oportunidade de debater um tema tão apaixonante como desafiador, né? Bom, respondendo a sua pergunta sobre a posição brasileira no mercado, eu acho que nós avançamos bastante nos últimos anos. E avançamos também no processo de transformação cultural que esse processo exige, né? Mas ainda temos muitos desafios pela frente, temos muito o que avançar. Fora do Brasil, a automação de laboratórios já é uma realidade há bastante tempo. Isso aconteceu ao longo dos anos, nós pudemos comprovar, tivemos visitas, tivemos acesso, né? Mas e aí com essa partida, bem antes do que nós tivemos aqui no Brasil, eles já colhem o fruto de ganhos de produtividade há muito mais tempo.
conhecemos e temos acesso à tecnologia, sim. Esse não é o nosso problema. São as mesmas empregadas lá fora, mas os investimentos necessários, a implantação das células robóticas, as integrações e custos de manutenção ainda são uma das principais barreiras por aqui, sabe? Mas entre erros e acertos, eu acho que, como o Eduardo disse, nós fomos caminhando e já temos muitos laboratórios robotizados, com tecnologias avançadas e com ótimos resultados. Nos projetos dos quais participei, nós buscamos, um pouco nessa linha do que o Eduardo falou, retirar algumas amostras que eu brinco que não são vocação de laboratório, porque o tempo de resposta, o lead time, é muito curto. Então, a gente segregou em 3 situações diferentes. Tudo aquilo que eu poderia ou deveria estar analisando online. Né? O tempo de resposta é muito curto, essa amostra não tem que ir para o laboratório. Ou então, também, como o Eduardo citou, a utilização de modelos matemáticos. Aí, com a aplicação da inteligência artificial, a gente foi otimizando alguns modelos, né, que o ganho para o cliente é muito grande. Né? A redução do prazo de resposta torna a decisão muito mais ágil e muito mais eficaz. Nessa linha, ao fazer isso, nós reduzimos muito o que vai para dentro do laboratório e aí, obviamente, o tamanho dessa planta automatizada que a gente precisava. Nos primeiros tempos, tudo que a gente viu temos que automatizar tudo que está aqui, todas as demandas que estão chegando, mas, né, como que eu trago uma amostra horária para dentro do laboratório, mesmo automatizado? Eu ainda estou perdendo tempo. Né? A racionalização do que vai para dentro do prédio nos permite um projeto mais objetivo e uma redução de custo naquilo que mais nos incomodou. Né? Óbvio que tem um efeito colateral. Se eu posso reduzir o número de amostras que vão para o laboratório, eu reduzo amostragens, transporte de amostra, número de ensaios, e isso tudo nos traz mais eficiência também. O principal benefício, de longe, é o aumento de produtividade, né? E é o principal motivador para que as empresas entrem com projetos de automação. A nossa maturidade foi crescendo ao longo do tempo, né? Mas a gente achava que, não, eu faço um projeto, compro um projeto fechado, instalo, ligo a chave e vamos trabalhar. Né? Por máximo que a gente participasse do projeto. Mas não é bem assim, né? São muitos os desafios. Para um gestor de laboratório, para quem está dentro da empresa, a pergunta de como é que eu vou atender os clientes com esses prazos cada vez mais curtos? Como é que eu vou otimizar os meus processos com o recurso que eu tenho e, ao mesmo tempo, atender uma demanda de redução de custo, redução de estruturas físicas e, claro, redução dos riscos à saúde e segurança. Como o Eduardo falou, nós não estamos falando de automação de um dia para o outro. Né? Há muitos anos, nossos laboratórios já vêm realizando automações graduais, com os raios-x, plasmas, balanças de dentes, né? Ou mesmo o LIMS. Né? O LIMS é uma realidade há tanto tempo dentro dos laboratórios, e com isso nós ganhamos, seja em custo, seja em aumento de produtividade. Isso não pode ser esquecido. Mas o que aconteceu com a automação ou com a robotização parcial ou integral dos laboratórios foi um salto maior. Nós conseguimos ter uma outra visão e discutir junto com as empresas que tipo de ganho a gente poderia ter aí, acompanhando uma tecnologia que ou é dominada ou está sendo largamente aplicada em todo mundo, em todo tipo de indústria. Mas o que a gente pode perceber é que não é uma virada de chave. À medida que a automação vai acontecendo e que a gente vai vendo células entrarem em operação, a gente começa a identificar os incrementos de produtividade. Isso é muito interessante. Você perceber o crescimento que a automação vai dando. Às vezes você acha que vai chegar num ponto, mas à medida que ela amadurece, o benefício é maior do que a gente esperava. Então, acho que a gente está atento para isso e falar, olha, não, mas aqui eu só vi um resultado pequenininho, não estou vendo o que vai acontecer. Isso vai entrar num ritmo, isso tem um regime e o ganho acaba sendo muito maior. De cara, eliminação de perdas, seja de tempo ou qualquer outra elas, esse é um dos primeiros. Claro que a gente vai ter uma melhoria de controle de qualidade, sistematizando, né? Somos muito padronizados, né, laboratório, mas a sistematização da automação nos ajuda nisso aí.
eu tenho um ponto muito importante dentro das empresas, que é a liberação de capacidade instalada. Sempre temos novas demandas, né? Tem uma usina nova que entra, um processo novo que entrou. Nem sempre o laboratório recebe essa informação a tempo de se estruturar, né, ou fazer novos investimentos. Então, quando eu automatizo, eu aumento a minha capacidade e estou apto a receber novas demandas, às vezes quase que imediatas. E isso faz diferença para o cliente e faz diferença no custo interno. Claro que essa redução ou eliminação até do esforço repetitivo ou mesmo de risco ergonômico faz uma diferença imensa. A satisfação das pessoas, né? Ninguém quer passar o dia inteiro ou fazendo uma tarefa repetitiva ou carregando peso, né? Então, nós mudamos a realidade de quem trabalha nos laboratórios. Eu posso trabalhar quase com uma sala de controle, né? Ele entende do processo, mas não é ele que tem que carregar peso ou ter um esforço ergonômico e o resultado vai mais ágil. Isso faz muita diferença na vida de quem está trabalhando com a gente, com a nossa equipe, né? Não podemos deixar de falar que, com a automação, surgiram também as possibilidades de centralização dos laboratórios. Uma estrutura de laboratório é cara, um investimento numa estrutura de laboratório é caro. Claro que a automação ainda é outro. Então, nós podemos reduzir algumas estruturas menores, nós otimizamos a nossa capacidade e podemos reduzir estruturas. Isso é um ganho muito grande. As equipes estão concentradas, as equipes estão fazendo outro tipo de serviço, mas aproveitando aquela famosa fila para entrar no laboratório e ter o ganho de produtividade, né? É óbvio também que tem um ponto muito especial que eu comecei a falar aqui, que é o desenvolvimento das equipes. Com a participação e introdução nesse cenário, né, de tecnologia, nós vimos uma mudança muito grande. A mudança de cultura da automação é muito grande, o impacto é muito grande para as equipes. No momento inicial, o medo é muito grande de ficar de fora. Mas, à medida que você quebra esse impacto inicial, a gente pode acompanhar o brilho nos olhos, a satisfação pela oportunidade de inclusão numa tecnologia nova, né? A oportunidade de participar de soluções de problema que tem uma visibilidade, inclusive, no mercado muito grande. Ele vira, ou seja, pegando aqui, talvez menos o técnico, mas o preparador de amostra, aquela pessoa que está na fase inicial do laboratório, ele muda a carreira dele, ele muda a visão dele de mundo, né? E aí a gente começa a ver as pessoas a procurarem novas formações, mecatrônica, robótica, sistemas, até estatística, né? Porque nós vamos usar modelo, vamos precisar muito disso aí. Ele vê uma outra vertente, uma outra possibilidade de carreira dele, seja na empresa ou seja fora, né? Ele se sente incluído, né? Mas os desafios não são poucos, né, gente? Nós temos muitos desafios. E, claro, aprendemos e tal, mas podemos falar que, para o Brasil, o custo pesa muito, o custo do investimento, o custo da manutenção. Claro que os laboratórios dentro das empresas vão concorrer com outras demandas de investimento, né? E nem sempre isso é visto como um resultado imediato. Trazer a automação para um custo viável ou racional é extremamente importante na hora que a gente começa um projeto, né? Claro, nós temos que definir um projeto adequado ao fluxo do interno de trabalho, temos que fazer uma implantação cuidadosa, mas o desenvolvimento de fornecedores, a interação e a parceria com eles são essenciais para garantir uma operação de uma planta automatizada. Nos projetos que participei, nós adotamos uma metodologia, nós robotizamos por etapas. Essa solução por etapa nos permitiu implantar uma célula, operar, né, comissionar, operar e medir ganhos. E nessa etapa de ganhos, de medida de ganhos, nós já estávamos começando a etapa seguinte, né? Isso foi extremamente importante para a gente conhecer o processo, para a gente adaptar o processo e fazer com que ela realmente tivesse efetividade. Mas boa parte dessa solução, do sucesso dessa solução,
tem sido a forma como nós fizemos a implantação. Tivemos aprendizado de uma célula, o Rodrigo vai falar isso aí daqui a pouco, né? Como que você faz com uma célula grande todinha implantada, e depois o esforço para chegar numa efetividade, numa DF. E com esse exemplo, nós começamos a fazer a implantação e principalmente a integração com um modelo de negócio um pouco diferente, sabe? Nós implantamos lógicas abertas, nós colocamos uma flexibilidade maior para atuar no processo e até utilizamos equipamentos que já existiam nos laboratórios. Não precisa ser uma compra total, você pode integrar o que você já tem, né? O aprendizado para a equipe, o aprendizado para a nossa equipe de implantação, nosso engenheiro de automação, as pessoas que estavam no processo foi muito maior. E aí talvez a gente tenha um ponto importante mesmo para debate, porque esse modelo nos permitiu reduzir o custo de projeto, né, e reduzir o risco também do projeto. E para isso eu acho que nós temos que fomentar uma discussão, um novo modelo de negócio com os fornecedores, né? Não é um pacote fechado. O quanto mais a gente puder participar, eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Ninguém perde. Nós não temos uma planta com deficiência, nós não temos uma planta com atraso, nós ganhamos produtividade e, com isso, nós ganhamos também mais margem para que a empresa queira investir na automação de dentro dos laboratórios. Essa pode ser a diferença entre ter sucesso ou não. Ou essa pode ser a diferença entre implantar ou não uma célula robotizada. Tá? E essa aí que é a nossa experiência nesse processo. Obrigada. Obrigado, Miriam. Primeiro, parabéns pelos trabalhos que você já fez, pelos projetos que você já conduziu e o sucesso que obteve em cada um desses pontos, né? Acho que a gente fica aqui com duas palavras muito importantes, né? Primeiro, é uma mudança de cultura, né? A implementação da automação não é simplesmente a implantação de um novo equipamento, mas a mudar tanto a cabeça dos usuários, mudar a cabeça das pessoas que trabalham naqueles processos para um novo salto tecnológico. E a segunda delas, aí já fazendo propaganda do próximo painel, né, a Miriam falou dos desafios da mão de obra, que é um tema que a gente vai abordar logo em seguida. Então, convido para todo mundo continuar aqui e continuar ouvindo a respeito dessa primeira pincelada que a Miriam deu a respeito. Para falar aí um pouquinho da mudança da cultura, alguém que viveu isso na prática e passou por isso em cada um dos estágios da implementação, queria convidar que o Rodrigo para que ele falasse para a gente um pouquinho sobre o case que ele vivenciou, quais os desafios que ele viveu na prática e, principalmente, quais os resultados em todos os aspectos, mas principalmente em termos de qualidade, segurança, eficiência, que vocês obtiveram no projeto, que foi o primeiro projeto de automação de laboratórios do Brasil, o projeto Vale do Rio Doce Itabira. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento, né, por participar desse tema, um tema muito importante de automação, principalmente dos laboratórios de mineração no Brasil, né. O case que eu vou compartilhar com vocês é o case de Itabira, né. É um projeto que se iniciou em 2010, com o desenvolvimento de um projeto conceitual. Depois teve as fases de projeto básico, projeto detalhado, instalação do equipamento, deu uma melhorada, obrigado. Comissionamento, operação assistida e a finalização em 2017, enfim, com o ramp-up, totalizando aí um total de 7 dias, 7 anos de projetos, né? Esse projeto é importante ressaltar que foi um projeto utilizou-se muitas disciplinas, como disciplina civil, automação, química, elétrica. Então, assim, muitas áreas da Vale tiveram participação efetiva nesse projeto, né, realizando a várias mãos. E, inicialmente, num projeto desse, eu queria compartilhar um pouco mais da experiência, né. Um dos primeiros pontos importantes é ter um plano de comunicação bem definido e estruturado com o RH. Por quê? Para que você seja transparente com os empregados e você tenha menos aspectos negativos com novas tecnologias envolvidas. Então, isso passa também pelo sucesso do projeto, né? Falando um pouco do modelo utilizado pela Vale, a Vale adotou
a contratação de uma empresa especializada, né, em automação de laboratórios via contrato turnkey, que é um modelo, já conversando com alguns colegas da Rio Tinto e da Intertek na Austrália, é um modelo também muito utilizado na Austrália, né? Inclusive na Austrália eles até operam, né, as empresas até operam o próprio laboratório. Para fazer esse contrato, né, teve uma especificação técnica muito bem detalhada, né, e com 2 pontos muito importantes que eu acho que nesse tipo de contrato turnkey fazem diferença. Teve um teste FAT em fábrica na Alemanha, né, e um teste SAT após a instalação dos equipamentos no Brasil. E aí se avaliou, né, para a aceitação do projeto 4 itens muito importantes, como precisão dos resultados, contaminação cruzada, que era uma grande dúvida, capacidade real do sistema, se está comprando aquilo realmente que foi especificado, e a disponibilidade física do sistema, né? Então, isso são cláusulas no contrato que acho que fazem, quem for fazer um modelo desse tipo, acho que faz a diferença. A planta implementada em Itabira, ela tem capacidade de processar 1.000 amostras dia, tendo a flexibilidade de ser 89 pastilhas prensadas e 35% de pastilhas fundidas. E aí você pode trabalhar dentro dessa flexibilidade para fechar em 100%, né? Ela é uma planta que se inicia com uma estação de login, onde o laboratorista faz o cadastro da amostra, e a partir daí tem um sistema QCX, que faz toda a gestão das receitas e da amostra dentro do sistema, até liberar o resultado que vai para o nosso LIMS, que no caso da Vale é o Labware, né? E o Labware emite os resultados para os demais sistemas de gestão da Vale, o GDMS e o GPV. Com relação aos ganhos de produtividade, hoje dá para contabilizar realmente, né, tivemos ganhos expressivos de produtividade de pessoas em torno de 21%, com um aumento de capacidade instalada em torno de 40%. Isso significa que a gente consegue fazer mais sem deixar de contratar, só para ter um número absoluto, 19 pessoas, né? Com relação ao custo de implantação, a implantação gerou em torno de 10 milhões de dólares, que parte disso foi revertida com algumas reduções de custos operacionais. Fazendo uma comparação, por exemplo, com pastilha prensada, a gente teve uma redução na pastilha prensada na ordem de 30% comparado com a mão de obra manual. Na pastilha fundida, né, só na etapa da pastilha fundida, tivemos uma redução maior ainda de 49%. Lógico que com o avançar do projeto, né, e com o desenvolvimento de novos fornecedores, nacionalização de peças, esses custos vão cada vez mais caindo, né, e até reduzindo, realmente se zera toda a troca de amostras nas etapas automatizadas, uma vez que aqueles erros grosseiros já não existem mais, né? E também garante um nível de contaminação, que era uma grande dúvida, de no máximo 0,25% em massa entre o processo de uma amostra e outra no mesmo equipamento processado. Então, assim, é um nível de contaminação realmente muito relevante, né? E um ponto muito importante após o ramp-up, né, é a sustentabilidade. Eu acho que dentro da Vale a gente fala não só para laboratório automatizado, mas também para analisadores online, que é um problema. Fala sobre a estruturação de um PCM de laboratórios, um planejamento e controle de manutenção de laboratórios, que passa pela governança desses ativos, né? Quem é o dono real desses ativos e realmente com esses ativos não dá para ser uma manutenção amadora. Tem que ser uma manutenção estruturada, com PCM, com cadastro dos planos no SAP, com manutenção preditiva, manutenção preventiva, o menor número de manutenções corretivas, com uma gestão estratégica para cada tipo de ativo e isso, né, documentado dentro do processo. Eu acho que isso faz toda a diferença para o sucesso ao longo dos anos, né? Porque a gente teve uma experiência nesse projeto, é um projeto que uma planta que possui 2.000 POs, 2.000 sensores.
Imagina você controlar 2.000 sensores, 38 PLCs. Então, é uma parte eletrônica muito alta, e quando a gente tem essa característica de sistema, o desempenho desse sistema é muito próximo a uma curva da banheira, aquela curva de desempenho da banheira na manutenção, que no início você tem a fase infantil, né? Você tem muitas falhas, depois você tem a fase adulta, onde as falhas são reduzidas, né? E no final, é meio óbvio, né, com o desgaste dos equipamentos, você vai aumentar também as falhas. Então, assim, hoje, né, após aí já 14 anos de projeto, né, desde o projeto conceitual, a gente vê claramente que a gente está na fase adulta e que hoje realmente a gente tem indicadores de performance muito bons, com disponibilidade física da planta maior que 85%, percentual de processamento de amostras totais recebidas no laboratório acima de 90%, e que a gente considera que é um case de grande sucesso, né, na Vale, que os próprios indicadores demonstram isso hoje. Falando um pouquinho, para finalizar, de alguns outros ganhos, né, de sustentabilidade, né, um projeto desse traz ganhos ambientais significativos, né? A gente deixou de consumir 500 mil litros de água por ano, né, uma vez que a lavagem das panelas de pulverização ela é manual, ela é com ar comprimido, né? E uma redução também de resíduos com a utilização, com a parada da utilização de forminhas de alumínio, em torno de 220 quilos de resíduos, né? E também um ganho de seguranças, né, com relação, havia no processo manual uma manipulação daquela panelinha de pulverização de 10 a 12 quilos. Se a gente contabilizasse o número de movimentos que o empregado faz por dia, essa panelinha significaria 12 toneladas que os empregados envolvidos estariam movimentando por dia. Então, um ganho de saúde ocupacional significativo, né, que o projeto trouxe, né? Além também da redução de exposição ao risco, principalmente a partes quentes, na confecção de pastilha fundida, que tem temperaturas até da ordem de 1.100 graus. Né? E para dar uma visão final, né, do quais as etapas que foram realmente automatizadas no laboratório, né? A gente tem é uma célula realmente complexa, né? A planta é uma mini usina, né? A gente tem 4 células robóticas, uma estação de login. Essa estação de login ela alimenta as 3 células robóticas. Essas 3 células robóticas elas trabalham de forma independente, se uma parar, a outra não para, então são de forma redundante. Elas podem fazer a divisão e pulverização final da amostra, confecção de pastilha prensada, confecção de pastilha fundida, inclusive pesando massa da amostra, massa fundente, e essas 3 células vão alimentar uma célula de interface que pode fazer leitura em até 1, 2, 3 equipamentos de raio-x. Se a demanda for altíssima, você conecta os 3 equipamentos de fluorescência de raio-x para fazer essa análise, e após a avaliação do resultado pelo técnico em química, ele libera o resultado do QCX para o LIMS, que vai para o sistema. Né? E aí, acho que o tempo já deu, né? Não, acho que eu vou encerrar por aqui e deixar só um convite, né? Quem quiser conhecer a planta automatizada do Laboratório de Itabira, o convite está aberto, só me contactar. Será um prazer recebê-los, né? E deixar um pouquinho de espaço para as perguntas, né? Muito obrigado. Tá bom, obrigado, Rodrigo. Acho que ele ilustrou muito bem uma palavra que a Miriam falou e eu ressaltei, que é a mudança de cultura. Nós estamos vendo um engenheiro de laboratório falar em PCM, manutenção, curva da banheira, né? Tão grande essa mudança de perspectiva que a gente tem com a automação dos laboratórios. Né? Queria aproveitar e pensar algumas coisas que o Rodrigo disse, né, que são os desafios que foram encontrados nesse projeto pioneiro. Né? Todo pioneirismo, efetivamente, ele traz uma mudança, mas ele traz dificuldades, e eu acho que isso
ficou claro na voz dele, né? Não só existiram inúmeros ganhos em todos os aspectos, mas também existiram dificuldades que foram superadas com muita luta, muito trabalho e muita persistência, né? Então, assim, deixo aqui meu parabéns nominalmente para o Rodrigo, mas para todo o time que esteve junto com ele nessa transformação. Isso aí, nessa transformação do laboratório de Itabira. Vale a pena conhecer, quem não conhece, aproveita, né? O contato de todos eles, bem como o currículo detalhado, vocês encontram tanto no aplicativo do evento, quanto também no site do evento. Aí vocês podem fazer esse contato por lá, eles estão à disposição, inclusive, para continuar essas conversas, caso seja do interesse de todos. E aí, para a gente ter um outro lado dessa história, né, a gente ouviu a mineração propriamente dita, os laboratórios de controle de qualidade de mineração falando a respeito. Vamos ouvir o Alberto, né, falando como é isso do lado dos prestadores de serviço, né? É uma outra dinâmica, uma outra forma de enxergar isso, e acho que a gente tem o prazer de ter o Alberto, que representa a SGS, que foi uma das pioneiras nessa transformação dos laboratórios no processo de mecanização e automação. Alberto, se você puder falar para a gente um pouquinho de como o setor de prestação de serviço enxerga essa transformação e essa automação que a SGS vem liderando, e também um pouquinho dos desafios do seu lado, como vocês têm superado esses desafios que vocês têm encontrado. Obrigado. Eu que agradeço, quero agradecer ao IBRAM. Alô? Eu queria agradecer ao IBRAM, a comissão organizadora, pelo convite e pela oportunidade de estar participando desse painel, que acho que é bastante relevante. Para que vocês possam entender um pouquinho do nosso universo, eu gostaria de detalhar um pouquinho as nossas atividades. A SGS Iosol é uma empresa de prestação de serviço e a gente se orgulha de poder oferecer uma solução integrada para a indústria mineral brasileira. A gente atua desde a parte de exploração, meio ambiente, beneficiamento, metalurgia, desenvolvimento de rota de processo e a área de outsourcing, que é projeto, implementação e operação de laboratórios dedicados. Na área que a gente chama de geoquímica, o nosso maior cliente, a nossa demanda, são os projetos de exploração das mais diversas commodities, começando pelo minério de ferro, bauxita, elementos terras raras, lítio, cobre, níquel, fosfato, enfim, é um universo muito grande e mais para frente vocês vão entender as dificuldades e os desafios que a gente tem de automação por lidar com um ambiente tão diverso. Bem, no ano de 2023, nós processamos no laboratório de Vespasiano mais de 1 milhão de amostras. Esse ano, a gente vem processando por mês entre 90 e 100 mil amostras. Eu estou dizendo amostras, não são parâmetros químicos, tá? Para processar esse número de amostras e atender a essa demanda, a gente tem que utilizar ferramentas as mais adequadas, começando com Leans de primeira linha, né? E as diferentes ferramentas, que no nosso caso, a maior parte foi desenvolvimento interno, né? Para suportar esse crescimento. Na unidade nossa de Vespasiano, a gente tem hoje mais de 500 profissionais trabalhando, 3 turnos e alguns setores 7 dias por semana. Quando a gente fala de automação, eu vou abordar a coisa de uma visão meio particular. A gente imagina robôs no lugar de pessoas. Eu entendo que é um pouco diferente. Eu acho que a automação pode ser dividida claramente em hardware e software. Às vezes atuando juntos, às vezes não, né? Eu vou explicar mais para frente, a gente acha a automação completa, a aplicação dela em laboratórios comerciais, extremamente complicada e difícil.
a gente acredita mais em mecanização de processos ou de etapas do processo. Em termos de automação, mecanização, eu vou falar um pouquinho do nosso histórico, né? E citando alguns eventos, algumas coisas que nós fizemos que eu acho importante. Em primeiro lugar, o primeiro LIMS foi implantado nos nossos laboratórios há mais ou menos 25, 27 anos atrás. Naquela ocasião não se falava muito dessa possibilidade, né? Usava-se planilhas de loto 1, 2, 3 e os mais sofisticados, Excel. Em 2009, a gente construiu e fez a mudança para o laboratório de Vespasiano e a gente introduziu pela primeira vez no Brasil o sistema de injeção de amostra / amostradores automáticos de um fabricante americano que trabalhava com o conceito de flow injection, que já era usado em cromatografia gasosa, mas não em ICP óptico e ICP massa. Isso possibilitava aumentar a capacidade de um equipamento de 400 para cerca de 1.100 amostras dia. Foi um desafio muito grande porque esse fabricante não tinha representante no Brasil e o fabricante dos equipamentos ópticos que nós acoplamos tentaram boicotar o funcionamento dos mesmos. A gente desenvolveu ao longo dos últimos anos diversas ferramentas, principalmente em termos de software. Ferramentas essas que conversam e conectam com o Ciclés, que é o LIMS que a gente utiliza, né? Tem um fato também interessante e importante. Em 2011, 2012, vocês passaram por isso, a gente teve a proibição, a limitação da importação de fundentes para análise por fluorescência de raio-x. Muitos optaram para o uso do tetraborato de sódio, mas a gente não tinha essa opção por causa da demanda e necessidade de quantificação do sódio. Então, nós começamos a trabalhar com o produto nacional. Esse produto nacional, ele era pulverulento, não era granulado, né? E emitia poeira. Essa poeira do produto químico começou a causar irritação nos olhos, no pescoço, nas narinas dos técnicos que manuseavam, né? Aí, na ocasião, a gente desenvolveu internamente o primeiro pesador de fluxo automático que a gente tem conhecimento. Na época não existia a venda no mercado. A gente desenvolveu isso pensando em saúde ocupacional. Depois a gente descobriu que a gente estava mecanizando um processo muito importante que hoje é rotina para todo lado, né? Então, enfatizando, o processamento do número grande de amostras igual a gente processa só é possível se você contar com o apoio de todas essas ferramentas. No nosso caso específico, a automação apresenta algumas dificuldades, eu vou citar pelo menos 2 exemplos. A parte de preparação física. No Brasil, a gente lida com diferentes fluxogramas para a mesma commodity. Minério de ferro, por exemplo, cada cliente tem um protocolo, eu especifico um protocolo diferente. A gente vive num ambiente tropical, extremamente laterizado, ou seja, a preparação e evitar a contaminação entre amostras de materiais como bauxita, argilas iônicas de terras raras, níquel laterítico, é extremamente difícil. É muito difícil de fazer esse controle sem ter uma inspeção visual. Na parte de fluorescência de raio-x, a gente conta hoje com 5 equipamentos, a gente tem uma curva de calibração geral e a gente deve ter aproximadamente 9 a 10 curvas de calibração diferentes por tipo de commodity. Então, por exemplo, uma automação completa no setor de fluorescência de raio-x, que na minha opinião talvez seja um dos mais fáceis, para a gente é muito difícil. A gente optou, por exemplo, pela mecanização. Pesagem de fundente, homogeneização de fundente com amostra, a gente tem um processo mecanizado desenvolvido internamente. Análise de perda ao fogo, a gente trabalha com TGA, com autosampler, ou seja, o operador somente pesa, o resto ele faz sozinho.
Outro ponto também, do ponto de vista do laboratório comercial, como já foi mencionado, né, o custo de implantação é muito alto. A gente vive da receita que a gente obtém com as análises e os serviços que a gente presta. Então, isso compete com investimentos em substituição e modernização dos equipamentos existentes, ou seja, para fazer a opção de alocar um dinheiro especificamente numa automação, eu tenho que fazer uma avaliação de custo-benefício comparado à substituição ou modernização da fonte de dinheiro que a gente tem, que são as análises, né? Uma opção que eu vejo hoje interessante e que é talvez uma opção para mecanização de algumas etapas são os chamados cobôs, ou seja, os pequenos robôs de custo mais baixo, né? O investimento é mais baixo, a parte de customização, o custo é menor e muitas operações de transferência podem ser feitas com esses pequenos robôs, né? Um outro ponto, assim, que é um desafio para a gente, é a análise multielementar. A gente tem pacotes de exploração com 40, 60 elementos químicos. O processo de validação de resultados para esse tipo de pacote é extremamente demorada e depende muito da avaliação, às vezes subjetiva, mesmo tendo protocolos, do supervisor ou do analista. A gente acredita, e a gente vai investir pesado nisso, que a inteligência artificial, o machine learning, vai contribuir muito para que a gente possa ter soluções mais rápidas e automatizadas para fazer a validação e liberação de resultados desses pacotes multielementares, que hoje para a gente é um desafio. E por último, talvez eu esteja até antecipando uma futura pergunta, né? A gente está iniciando o desenvolvimento hoje com uma empresa de software para fazer uma integração direta entre o LIMS, o CICLES e o GDMS, o banco de dados da empresa. Vai ser um processo pioneiro aqui no Brasil. A gente acredita que certamente vai ser um sucesso. Isso vai diminuir muito o trabalho de importação de boletins, de análise para popular banco de dados. Esse projeto a gente está começando agora, eu espero que nos próximos meses ele já comece a dar frutos. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Obrigado, Alberto. Acho que dois temas, um só tema, automação, um só protagonista, o laboratório, e a gente consegue ter duas visões muito diferentes, baseada na realidade de que cada um vive. E aí me faz pensar aqui uma frase de um amigo, né? Os minérios vêm empobrecendo cada vez mais, e aí será que os laboratórios das empresas vão precisar mudar essas automações no futuro para se adaptar? Então, acho que é um ponto para a gente pensar e a gente levar de reflexão daqui, mas queria agradecer ao Alberto. Ele falou de dois temas que eu gosto muito. O primeiro deles, efetivamente, laboratório. O segundo, ouvi que a SGS está investindo em inteligência artificial, né? Acho que é uma próxima ruptura que a gente vai ver em muitos e muitos aspectos da humanidade, né? E os laboratórios não deixarão de passar por isso, né? Então, assim, parabéns, Alberto, por estar protagonizando mais uma vez a SGS, protagonizando a entrada nesse mundo da inteligência artificial para poder otimizar, aprimorar e utilizar ao máximo as informações de 1 milhão de amostras que vocês analisam por ano, que é bastante coisa, é significativo. Obrigado. Muito obrigado. E aí, dando continuidade aqui, né, para a gente poder falar mais um pouquinho sobre esses desafios, como esses desafios vêm acontecendo, quais as lições que a gente já aprendeu ao longo dessa transformação toda, né, e falar para a gente um pouquinho, tá, Thaís, dos próximos passos que você enxerga em qualquer empresa, no mundo do laboratório da mineração, mas principalmente se você puder focar como a mineração vai continuar liderando essa transformação no
o cenário brasileiro. Então, muito obrigado, fica à vontade, comenta para a gente um pouquinho sobre isso. Bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, é um prazer estar do lado de profissionais que eu admiro e respeito muito, então é sempre interessante. E coube a mim falar um pouco sobre a necessidade de adaptação da mão de obra que vai atuar nesse novo laboratório mais mecanizado, nesse novo laboratório mais automatizado, porque ao longo desses últimos anos a gente viveu, e eu me coloco nesse a gente viveu, uma evolução já muito significativa, todos falaram sobre isso, mas a gente tinha um laboratório muito baseado na via úmida, na necessidade de você ter um profissional que entendesse muito daquele processo para garantir uma assertividade de resultados. Então, a gente era muito dependente do olhar do químico da bancada. Com o passar do tempo, hoje, eu odeio fazer sílica gravimétrica. Então, para mim, não existe um ensaio mais chato do que esse. E era assim que a gente fazia. Hoje, eu tenho uma resposta com a exatidão e com a precisão necessária em 3 minutos usando a fluorescência de raio-x. Então, a gente já deu um passo muito grande. Significa que não temos outros passos para dar? Não. Significa que a gente mudou o perfil do profissional. Laboratório sempre demanda um profissional atencioso, cuidadoso. Mas agora eu posso aproveitar parte do tempo, parte da hora homem disponível, uma vez que eu tenho equipamentos capazes de me dar um retorno muito mais rápido, para desenvolver a habilidade de criticar aquele resultado que ele está emitindo. Porque a gente acabava centralizando, é o que o Alberto falou, ele tem essa necessidade de desenvolvimento, porque ele precisa, em alguns projetos, avaliar tantos dados que ele precisa dedicar uma pessoa para fazer isso. A pessoa vai fazer essa crítica. E hoje a gente tem tecnologia para fazer isso por nós. Então, o profissional ali do laboratório, ele precisa desenvolver essa nova capacidade, a habilidade de criticar. E não é por falta de dado, cara, porque a gente gera muito dado, desde o laboratório que faz 20 mil amostras por mês ao laboratório que faz 8, você tem muito dado. Só que o dado nem sempre está disposto da forma que é elucidativa, de uma forma que permita que a gente tome uma decisão com base naquele dado. Então, é importante a gente ter um profissional capaz de organizar um banco de dados, e aí eu nem falo do top da tecnologia, eu não estou falando só de inteligência artificial. A gente se confunde porque essa geração que está entrando no mercado, que é a nossa mão de obra disponível hoje, é uma geração muito tecnológica, que ela já nasceu com o celular na mão. Só que isso não significa que eles estão prontos para lidar com as ferramentas corporativas necessárias para entregar o resultado do jeito que a gente precisa. E é o nosso papel desenvolver essa capacidade internamente, desenvolver o profissional para entregar as coisas do jeito que a gente precisa. Existe sim no mercado, por exemplo, os cientistas de dados que teoricamente estão prontos, sabem usar uma ferramenta, sabem fazer um modelamento matemático. Mas será que é esse o profissional que a gente precisa? Eu não enxergo dessa forma, eu enxergo que a gente tem o químico, a gente tem um engenheiro químico que conhecem os processos e são essas pessoas que têm que aprender a fazer o manuseio de dado para tirar a informação desse dado. Eu preciso que esse profissional seja capaz de entender, e assim, eu tenho muito, assim, por experiência em diferentes empresas, e eu sempre acabei ficando com os profissionais que entram, né? Sejam os estagiários, sempre essa galera passa por mim por algum treinamento. E o que eu observo e o que eu sempre me preocupei é em não deixar eles virarem analisadores de números. Eles precisam saber da realidade, eles precisam ter o pé no chão, entender as dificuldades da operação, porque o número às vezes te engana. E só conhecendo muito bem o processo, você vai conseguir transformar o dado em informação. Você vai conseguir modelar de forma interessante para virar realmente uma fonte de tomada de decisão confiável. A gente estava conversando, e acho que a Miriam falou sobre isso, né, de modelos preditores que são realidades para um parâmetro, por exemplo, que é fundamental para nós da mineração de ferro, que é o TML. A Vale tem um modelo sensacional. Eu não vi o modelo funcionando, mas eu garanto que ele é sensacional. Por quê? Porque há anos atrás, usando o Excel, a gente já trabalhava com modelagem que funcionava. Imagina usando a inteligência artificial, que é capaz de fazer inúmeras iterações e tornar o modelo muito mais assertivo, como é a resposta desse novo modelo.
Eu tenho certeza absoluta da assertividade dele, porque com ferramentas rudimentares já era bom. Mas como que você construiu o modelo? Foi só um cientista de dados que foi lá e que pegou os números e relacionou? Não. A gente precisou da experiência, a gente precisou saber quais eram os parâmetros que influenciavam no cálculo final do TML, desde a granulometria, química, o que interagia com o quê, para a gente chegar numa modelagem que fosse apropriada. E é isso que a gente precisa, é do profissional que saiba fazer essa conexão, que saiba fazer essa integração. Então, a gente pode replicar isso, sim, por exemplo, para fazer antecipações, né? A gente sabe, há muitos anos, já alguns anos atrás também, em outra experiência, a gente tinha uma mina muito diversa, com características muito diversas e, na época, o gestor da área tinha o interesse da gente antecipar problemas. E também era com modelamento, era você pegar aquele monte de dados gerado, eu sei que desse lado direito o minério tem essa característica, e toda vez que acontece isso, a minha curva não atende. O que eu posso fazer para me antecipar? E quando esse minério começar a ser lavrado, o meu equipamento está pronto para dar uma boa resposta. A gente só se antecipa se a gente conhece. Então, em pequenas ou em grandes coisas, a análise de dados, o profissional pronto para fazer isso é sensacional. É muito bom trabalhar com informação e não com suposição. A gente precisa mudar um pouco a mentalidade. Nunca o modelo vai substituir a análise, mas ele vai ajudar sempre nas antecipações de tomadas de decisão. A gente tem limitações que todo mundo conhece. Eu acho muito engraçado, né, que algumas vezes as pessoas, nossos clientes, né, de operação, falam: mas não pode ser mais rápida essa análise? Não pode, a gente tem regras a seguir, a gente tem protocolos, a gente tem procedimentos, não pode ser mais rápido. Mas, sabendo informações importantes sobre aquele material que está chegando no meu laboratório, eu posso ter algumas ideias de para onde seguir. Então, assim como é importante a gente mudar a característica do profissional, né, que está chegando para nós agora, a gente precisa também mudar a cabeça dos nossos clientes, mudar a cabeça do tipo de informação. A Miriam falou uma frase que eu concordo plenamente, o nosso dado é muito rico, o dado que sai de um laboratório. E nem sempre ele é o necessário. Às vezes você precisa de um acompanhamento de tendência. Um analisador online, ele pode não ter a exatidão que o laboratório tem, mas ele te dá a informação necessária para você tomar a tua decisão. Então, passa pela necessidade de todo mundo mudar o pensamento. Quando vem a evolução da tecnologia, a gente precisa estar com a cabeça aberta, porque profissionalmente a gente também precisa evoluir. A gente também precisa dar passos para estar pronto para tocar esse novo laboratório. E isso requer esforço, é claro, porque a gente vai sair de uma zona de conforto, mas eu acredito que os ganhos são muito maiores do que o esforço que vai ser empregado. Então, eu acho que essa é a minha contribuição. Eu vejo que a gente tem uma longa jornada pela frente, a gente tem que passar o nosso conhecimento e tentar deixar como legado um profissional com as características devidas para aquilo que a gente precisa. E eu gosto muito desse desafio, gosto muito de trabalhar com esses profissionais e tenho muito orgulho dos profissionais que eu vi se desenvolver ao longo desses últimos anos. Então, é isso. Obrigado, Thaís. Primeiro, eu fico feliz de descobrir que não só eu que odeio sílica gravimétrica. Tem mais gente que odeia sílica gravimétrica no mundo, né? E também não é fazendo propaganda, mas vou convidar a Thaís para ficar no próximo painel para também a gente pôr uma cadeirinha a mais. Pelo jeito, ela gosta do assunto da mão de obra também. Eu acho que vai ser bastante enriquecedor aí a gente falar sobre isso. Eu acho que o principal ponto levantado pela Thaís sim, precisamos fazer uma mudança de cultura, mas não podemos esquecer o que nós aprendemos até agora nesse caminho, porque ele é enriquecedor para que essa mudança de cultura seja também atingida por potencializar um nível ainda maior
dentro desses laboratórios, né? Não existe certo, não existe errado em nada na vida, mas com certeza a soma ela é muito maior do que a divisão. Então, se a gente puder somar tudo que a gente teve até o momento e ampliar o potencial de todo o aprendizado que a gente tem até o momento com novas ferramentas, a gente dá um passo ainda maior e mais significativo nessa transformação que a gente está vivendo. E aproveitando as perguntas da plateia, né, quem tiver interesse pode só usar o QR Code que está atrás de mim aqui em algum lugar, pode mandar a plateia, a gente tecnologicamente recebe elas aqui imediatamente. Miriam, se você puder ilustrar os tipos de amostra e análises realizadas em laboratórios automatizados e implantados, pergunta do Arnaldo, por favor. E Arnaldo, óbvio que a gente, né, dentro da Vale ali, nós usamos muito minério de ferro atuando aqui no corredor sul e sudeste, né? O norte também já está nessa mesma linha de automação. Mas eu acho que a restrição talvez seja aquela que o Alberto falou. Se for tudo muito diferente, você vai ter descontaminações e tal. Mas a gente está colocando em célula de automação desde o minério de furo de sonda, de pesquisa geológica, com sílica alta, alumínio alta, né? E outros componentes, até o produto, até o trem. Acho que só o navio não entra hoje ali na célula, mas ganha todas essas automações de fundente, raio-x, né? Granulômetro, né? Que entram por aí. Eu acho que a diversidade é muito grande. A gestão por células é possível, né? E a gente ganha muito, mas muito no processo, a partir de protocolos, claro, muito bem descritos. Mas sim, eu acho que a gama é bem grande, principalmente nesse nosso território aí da operação, né? Obrigado, Miriam. Tem mais uma outra pergunta aqui bastante interessante, que eu acho que ela pode percorrer por mais de um de vocês, que é um compartilhamento de experiência, uma pergunta do Daniel. Como é a experiência de vocês com o uso de analisadores online nas operações e a importância dos laboratórios para o sucesso dessa tecnologia? Aí, Rodrigo, se você puder começar para a gente, depois a gente passa pelas outras pessoas. Você conta um pouquinho o que você já viveu? Então, é um tema que está em discussão, né, a todo momento dentro da Vale, o tema analisadores online. Porque a gente adquire a tecnologia, instala, mas não se planeja, não se estrutura, né? Repetindo de novo aqui, né, a grande discussão é a governança do analisador online, né? Quem que é o dono do analisador online? E muitas vezes não é planejado, porque tem alguém da usina que faz uma iniciativa, né, solo, e vai instalar um analisador. Quando o laboratório ou outras áreas ficam sabendo, já está instalado. Aí o pessoal do processo faz uma iniciativa em paralelo também, instala e depois não tem o dono. Pessoal de desenvolvimento de projetos, né, vai lá também, desenvolve com uma parceria com a startup, implementa e depois aquele ativo lá fica... ele fica lá sem manutenção, sem um cuidado, sem um dono. E aí, hoje, a grande pergunta é: quem deveria ser dono dessa governança, né? Há uma tendência, né, como o analisador online ele vai soltar resultados químicos e é muito familiar com o laboratório, de que a gente seja um servidor de resultados. Então, o laboratório, além de ter algumas amostras, né, que vão ser preparadas, principalmente amostras de geologia, né, preparadas, analisadas dentro do laboratório, ele também seja o dono, mas ele tenha o recurso, ele tenha principalmente mão de obra, porque você tem que ter uma equipe de manutenção bem estruturada, que é um PCM, mesmo que alguma parte vai ser terceirizada por uma empresa especializada, né, a manutenção será terceirizada, mas eu acredito que né, principalmente dentro da Vale, se a gente não definir, né, essa governança e não tiver muito bem estabelecida e apoiada, muitos analisadores online vão operar
poucos anos ou meses e a gente vai ter a paralisação daquele ativo até que alguém resolva, numa iniciativa solo, voltar de novo, mas a gente vê que não está organizado, não está estruturado, né? Mas eu acho que em breve, né, tem uma discussão grande até com a segunda linha de laboratórios, né, para essa definição, juntamente com os gestores da Vale, para que a gente defina, né, a melhor forma. Eu já vi alguns modelos em algumas empresas que, 2 ou 3, que realmente o laboratório é o dono do ativo, né? Então, ele opera, ele dá manutenção, ele calibra se necessário, ele garante os resultados. Eu acho que, na minha opinião, esse é o melhor modelo que o laboratório obtenha essa governança. Posso falar rapidinho? Fica à Nós vontade. estamos com pouco tempo, mas assim, estou trabalhando inclusive diretamente com isso, né, gente? Eu acho que não tem como fugir de analisador online. É uma realidade para tudo quanto é lugar. O cliente precisa de uma resposta rápida. Ele precisa trabalhar com tendência. Eu acho que nós já começamos a vencer esse primeiro desafio, que é o cliente acreditar no analisador, assim como no modelo matemático, né? A dependência do laboratório era muito grande. Mas, obviamente, que carro sem roda e manutenção não manda. Então, precisamos, sim, do PCM, porque colocar um analisador na linha e achar que ele vai rodar sozinho, né? Faz calibração de vez em quando ou nem faz, não funciona. A cultura de que nós precisamos estruturar uma manutenção e estruturar preventiva, corretiva, ter peça e ter responsáveis por ela, essa governança que está sendo debatida, né, é extremamente importante. E sim, eu acho que os laboratórios vão tomar conta dos equipamentos, pela calibração, pela noção de precisão, né? E aí um laboratório passa a ser um prestador de serviço analítico. Miriam, eu acho que só para completar, né, assim como você falou um pouquinho sobre o analisador online e o Rodrigo precisam de manutenção, o carro precisa de roda, combustível, enfim, também os modelos. Não podemos esquecer que os modelos matemáticos também precisam de governança, precisam de manutenção, precisam ser calibrados, tal qual um instrumento analítico, né? E acho que também é uma futura discussão, né, aonde vão ficar a governança desses modelos, como eles vão ser tratados, né? Acho que todos nós aqui temos visto aí a mudança muito ágil e a implementação desses modelos, mas a discussão da governança desses modelos, eu acho que a palavra é essa, né, ainda não aconteceu e ela precisa acontecer. Ela também é extremamente importante, porque um modelo, assim como um analisador, que não entrega o resultado que o cliente quer, ele também não tem utilidade. Tá bom? E dando continuidade aqui nas perguntas da plateia, queria perguntar para o Arnaldo, tá? Uma pergunta para o Alberto, perdão, uma pergunta da Rejane. Quanto tempo levou para a automação do laboratório ou para o laboratório da SGS chegar ao status que ele está hoje? Quanto tempo vocês gastaram nessa jornada? E aí depois, se o Rodrigo puder fazer o mesmo ponto, trazer o mesmo ponto, quanto tempo gastou para chegar no modelo que vocês estão hoje, eu acho que a gente consegue enriquecer também essa discussão para todos entenderem que nós não estamos falando de um projeto específico. Olha, 20 anos é contínuo. Mal você vence um desafio, surge outro, ou uma nova oportunidade de melhoria. Então, assim, pegar uma história mais recente, desde que a gente mudou para Vespasiano, isso aí é uma rotina, é o dia a dia. Ou seja, não tem um projeto para daqui a tanto tempo. Os projetos vão surgindo em paralelo. Então, é rotina, não é um fato novo, tá? A gente tem várias coisas implementadas, várias em processo de desenvolvimento e muitas ideias para serem desenvolvidas. Então, é um processo contínuo, acho que nunca vai terminar. Eu concordo com o Alberto. Tem colegas aqui que, né, trabalharam na Vale antes da minha entrada, que acho que a automação começou lá com
os LIMS do laboratório, né? Ainda quando eu entrei em 2005, havia, por exemplo, muitas balanças sem conexão, né? Que eu acho que é uma automação também de laboratório, que aí foi vencendo esses desafios, né? E tendo 100% dos equipamentos interligados, né? Dosadoras automáticas de tituladoras interligadas com o sistema LINS, né? Então foram vencendo esses desafios de integrar os equipamentos, e a partir daí a gente teve um novo desafio, que é: agora vamos automatizar um laboratório, automatizar algumas etapas manuais, né? Dentro desse processo, né, que é a experiência que a gente teve, né, esse de automatizar, acho que lá desde a época do Matrix, passando pelo Nautilus, tem mais de 30 anos, né? Agora, da automação em si, né, que você coloca uma célula robótica, o projeto em si, né, desde da concepção até o ramp-up, 7 anos, e mais a fase de estruturação, né, de você definir governança, já teve também, por incrível que pareça, mais 7 anos. Nós já estamos com 14 anos de projeto, né? E isso tudo é faseado. Tem novas oportunidades de automatizar outras partes do projeto, como o Alberto falou, né? Automatizar no Brasil em decápito, talvez faseado, igual a Miriam falou, vai ficando mais barato. Outros tipos de modelos de automação facilitam ainda para o Brasil, que é caro importar esses equipamentos, né? Tem que pagar os impostos. O dólar hoje está quase R$6, então fica muito caro automatizar no Brasil. Mas aí, só fazendo um complemento, o que você falou, né, sobre os modelos matemáticos, eu concordo plenamente com você. Eu vejo que tá tendo uma disseminação, né, completa nesses modelos. Itabira mesmo, eu tenho acompanhado de perto um software lá que está sendo customizado para flotação, chama Optimus, que ele usa estatística de regressão linear multivariada associado à inteligência artificial. E aí ele analisa 200 parâmetros da usina e pode te dar até uma recomendação de 40 parâmetros para ajuste da usina, né? Mas a gente vê várias falhas, vê que, por enquanto, o pessoal está todo engajado para manter esse projeto, mas não tem um dono, tem um engenheiro lá da usina que é o dono. Talvez o dia que ele sair, minha preocupação é esse projeto morra, né? Porque não está estabelecido em documentação, não tem uma estrutura assim, independente da pessoa que está, o processo vai continuar, né? Obrigado, Alberto. Obrigado, Rodrigo. Tem uma pergunta aqui. Vários de nós trabalhamos com a normatização, né? Com a normalização, e eu acho que essa pergunta do Arthur Klein, ela vem a criar uma provocação, e ouvir um pouquinho, queria que a Thaís me ajudasse a responder. Vemos uma morosidade em normatizar os desenvolvimentos de automatização de análises dos laboratórios. O que fazer para agilizar a normatização desses métodos? Aí, Thaís, começa com você, mas se Miriam puder contribuir, Rodrigo, o próprio Alberto, acho que é uma provocação interessante para quem está do lado de cá, contar como acontece esse processo e contar as questões que nós passamos antes de uma norma ser efetivamente publicada. Eu acho que vale para o público geral conhecer o assunto. Os passos, eles são dados, mas nem sempre são enxergados. Então, as coisas estão acontecendo. Existe uma evolução da qual eu participo e faço parte, e um monte de gente das carinhas conhecidas aqui fazem parte também. Por exemplo, com relação à titulação, né? A gente hoje faz a liberação de ferro por titulação. E a gente tem a potenciometria como um instrumento sensacional para fazer o mesmo trabalho que a gente faz, né? E a gente, há anos, que eu me lembre, uns 8 anos que a gente está nesse processo de mostrar que é uma tecnologia completamente aplicável e válida internacionalmente para fazer o mesmo que a gente faz hoje. Acontece que, para isso virar uma realidade, a gente precisa não só conhecer e entender, a gente precisa provar. A gente precisa fazer trabalhos estruturados internamente dentro do nosso país para depois propor uma mudança internacional e seguir todos os passos e ritos necessários para
uma alteração de norma. Então, elas existem, elas só são lentas, elas seguem um protocolo porque envolve muita gente, envolve muito dinheiro, porque, de forma geral, as normas elas têm interface comercial, então você, para fazer uma alteração, precisa que todo mundo tenha certeza que essa alteração é para o bem de todos, da coletividade. Então, a gente, às vezes, tem um tempo que não atende a nossa necessidade ali momentânea, mas elas estão em desenvolvimento e a gente está participando ativamente para que isso aconteça. Gente, esse é um tema bom também, né? Há alguns anos a gente vem discutindo desde analisadores online, né, com normas, até essas automações de laboratório. Claro, a norma técnica existe primeiramente para a interface comercial, mas, na minha visão, com uma linha bem puxada pela Austrália também, nós vamos chegar a normalizar, inclusive, os analisadores e, quiçá, os modelos, porque nós estamos falando da informação, né? O que interessa ali é a informação. Então, vamos ter normas para interface comercial e talvez normas com aquela precisão ou a tendência que nós precisamos aí no processo. Mas é uma tendência, existe discussão, existe comitê de analisadores online ou de equipamentos automatizados. Eu acho que isso, em breve, a gente começa a ver resultado por aí, não só dentro do Brasil, como fora. Obrigado, Thaís. Obrigado, Miriam. Só fazer um lembrete, né? A gente está chegando ao fim. Por favor, não bater palmas para não incomodar os outros palcos. A gente tem um auditório 100% silencioso, tá bom? Novamente, Thaís, Miriam, Rodrigo, Alberto, muito obrigado. Obrigado por terem vindo, por compartilhar a experiência de vocês, por trazer pontos de reflexão para essa plateia. Obrigado para todo mundo que esteve junto, que fez perguntas. E, de novo, queria ter a oportunidade de responder todas as perguntas. Nem sempre isso é possível, mas tenho certeza que todos os convidados vocês conseguem acessar eles, tanto pelo aplicativo do evento, pelas redes sociais, quanto pelo site do evento. Tá bom? Muito obrigado e boa tarde. Bom dia a todo mundo. Tem uma última informação aqui. Se a mocinha brigar comigo, é culpa dele, tá? 30 segundos. Não, é porque faltam 2 minutos, eu estou vendo aqui. Não, tem era uma dúvida, né, na implementação do projeto de Itabira, assim, qual que era a disponibilidade física do robô, né? Esse robô vai parar a linha toda, tal. Assim, quem for fazer células robóticas, o menos problemático o robô deve ter disponibilidade física de 99,9%, entendeu? Para uma vez ou outra. O grande problema são os periféricos, né? Os periféricos realmente que é a grande dúvida. E, assim, quando a gente estava ainda desconhecido, né, com o novo, a gente focava muito no robô e esquecia dos periféricos. Então, assim, era só uma abordagem que eu queria compartilhar também. Obrigado. Então, obrigado novamente. Acho que a informação veio por último, mas ela é importante, né? O braço mecânico é de tudo o menos importante da automação, por incrível que pareça, né? Então, obrigado para todo mundo, obrigado pelas pessoas que estiveram na plateia, obrigado às pessoas que enviaram as perguntas, e ela continua ali fazendo assim para mim. Deve ter acabado mesmo, mas aqui ainda falta um minuto, tá bom? Obrigado, bom dia para todo mundo e excelente evento.